Boa noite, nosso Sem Tabus começa e eu quero agradecer a você pelo carinho da audiência. Tão bom ter você com a gente. Hoje nós queremos propor para você a mesma coisa, um bom papo, uma boa entrevista, bons conselhos e um cuidado mais especial com a nossa vida íntima, nossa vida conjugal, nossa vida emocional, espiritual também. Hoje vamos falar sobre o impacto da pornografia nos relacionamentos. E eu digo a você sem medo de errar, porque há números, há estatísticas, estudos que demonstram como há sofrimento quando pessoas são atingidas pela pornografia e como há casamentos, relacionamentos impactados negativamente pela existência da pornografia entre o casal, ou seja, vício, imoralidade, desperdício de energia conjugal, de energia física e espiritual também. Como lidar com essas enfermidades, essas malignidades que atingem o coração de muita gente, a vida de muita gente? Vou dizer a você já. Uma pessoa que cai na cilada da pornografia não significa que ela tem mau caráter, que é uma pessoa ruim e que é uma pessoa isto ou aquilo, desprezível, de maneira nenhuma. É mais um fator de sofrimento para muita gente, ainda que muita gente não se dê conta de que está em risco de ser presa de um vício, por exemplo. Tem homens que estão presos na armadilha da pornografia e não se dão conta de que estão viciados. E se a mulher percebe, descobre, ou ele mesmo uma vez ou outra vai pensar, mas é só porque eu gosto. Olha, a gente corre riscos e muitas vezes não se previne e a coisa fica mais difícil ainda. Os relacionamentos, quantos casamentos destruídos, porque venhamos e convenhamos. Será que dá para uma mulher aguentar um homem dado à prática da pornografia, ao vício? Será que também, quando uma mulher cai nessa armadilha, se o marido sabe, teria ele condição ou tem ele condição de lidar com isso? Bom, vamos fazer essas perguntas ao meu convidado de hoje, que é psicólogo e veio nos ajudar com esse tema. Também é pastor e fica ótimo de a gente lidar com um tema assim, que transita entre as emoções, entre o ser humano e a sua vivência e também a espiritualidade. Pastor Emerson Cavalheiro, bem-vindo. Obrigada por sua presença aqui com a gente. Olá, Darleide, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre esse assunto tão importante e tão necessário nos dias atuais. Muito bom estar aqui. Muito obrigada mesmo. Emerson, na sua experiência, tanto como profissional da psicologia, quanto na sua área pastoral também, imagino que deva ter percebido o quanto esse tema atinge muita gente, até mesmo nas igrejas. Conta pra gente, desse sofrimento visto de perto e emocionalmente é muito doído, não? Sim, é um sofrimento muito grande, especialmente quando se trata da pornografia envolvendo pessoas que estão ligadas à igreja. E sendo ligadas à igreja, passam pelo viés da espiritualidade. E aí torna-se algo muito assustador, muito medonho, e as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Por que se torna mais medonho? Porque vem culpa, o que acontece que se torna assim mais difícil de lidar? Justamente porque as pessoas sabem do parâmetro bíblico, do que Deus diz a respeito da sexualidade distorcida, né? Do que Deus diz na sua palavra acerca da pornografia e dos males que ela provoca no ser humano. Então, junto a isso, com a ciência, com o conhecimento do erro, né, à luz da palavra de Deus, vem a culpa. Vindo a culpa, as pessoas acabam tendo muita dificuldade no próprio relacionamento com Deus. Então, até vão à igreja, até frequentam cultos, mas não conseguem ter essa ligação mais íntima com o Senhor por conta dessa situação de estarem se sentindo sujas. Eu já ouvi muitas pessoas que vieram até mim dizendo, olha, eu me sinto sujo, me sinto suja, não me sinto digno ou digna de estar diante do Senhor porque estou envolvido com a pornografia e não consigo sair dela. É uma situação muito triste, infelizmente. E é interessante, né, que não basta ser sabedor, porque
o impulso sexual e o que acontece no cérebro da gente numa dinâmica de vício é muito mais forte do que aquilo que você sabe teoricamente ou tecnicamente, como por exemplo, pessoas religiosas sabem o que está escrito na Bíblia a respeito de pureza, de castidade, de santidade, de cuidado com isso. Mas em algum momento elas vacilaram, caíram e ficaram presas ali e vem essa culpa, esse medo. Portanto, não é só saber, tem que ser algo mais. Exatamente. Que tipo de algo mais? Como é que um cristão pode começar a se libertar de uma armadilha como essas? Eu gosto sempre de dizer, Darleide, que a vida com Deus não é uma vida fundamentada em teoria. Não é uma vida fundamentada nos conhecimentos, até mesmo teológicos, que são importantes, necessários, mas a vida com Deus é uma vida de relacionamento. Então, assim, a minha vida flui bem em todas as áreas, inclusive na sexualidade, quando eu entendo que a vida cristã pede a mim que tenha um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade. À medida em que vou me relacionando com Deus e vou conhecendo a sua palavra, não apenas de maneira teórica, mas experiencial no sentido de que eu me relaciono com esse Deus, aquilo que está no texto torna-se vivo dentro de mim. Porque é a palavra escrita e à medida em que vou me relacionando com a palavra revelada, que é Cristo Jesus, eu vou então conseguindo lidar com a minha natureza humana, com as minhas inclinações, com os meus impulsos, com os desejos. E a pornografia, em específico, é algo que está ligado à sexualidade, que é tão presente em nós. Eu sempre gosto de falar, quando sou chamado para tratar desse assunto, que o sexo é bom. A sexualidade é algo positivo porque vem de Deus. Deus nos fez assim, Deus nos dotou com essa capacidade, com os desejos, mas quando há a deturpação do sentido real da sexualidade, então vem o adoecimento. E o adoecimento, infelizmente, tem tomado conta de muita gente que não consegue ter esse relacionamento vivo com Deus. Então, trazendo a questão religiosa, frequentam a igreja, mas não entenderam ainda o sentido do verdadeiro cristianismo, da verdadeira vida cristã, que nos ajuda a enfrentar essas realidades da natureza. Entende? Então, é necessário que nós tenhamos, que nós reconfiguremos a nossa mente. Eu digo que nos nossos dias, muitas pessoas estão com uma espiritualidade equivocada. E quando a espiritualidade é equivocada, esse equívoco repercute em todas as áreas da vida, inclusive na sexualidade. Sem dúvida. E o que você considera mais urgente nesse entendimento do equívoco que seja revisto do ponto de vista do cristão? Lembrando até que, veja bem, nós estamos dizendo de pornografia entre os cristãos. Você está nos ouvindo e nós estamos trazendo a questão, nem é pensando noutro que não tem conhecimento de Bíblia, frequenta a igreja. Temos essas pessoas aqui nos acompanhando também. Muito bem-vindos, muito queridos, muito obrigada pela audiência. Mas a esse grupo também de cristãos e religiosos que estão aqui nos ouvindo. É isso, há muita gente vivendo vida dupla, vivendo vida de aparência cristã, mas no seu convívio íntimo, na sua intimidade, na sua solidão, tem uma vida que não é condizente com um padrão bíblico. E isso traz muito sofrimento para o indivíduo. Nem estamos falando de sofrimento para a comunidade religiosa, para o mau testemunho religioso, porque não tem nem ninguém sabendo, não é? Mas você não tem vivido uma vida de espiritualidade, de pureza, isso traz muito sofrimento pessoal e com isso também muita culpa. Na hora que vem esse sofrimento pessoal e de culpa, porque não é uma pessoa honesta espiritualmente falando, no sentido de ser uma vida só, mas há essa vida dupla, essa angústia, esse sofrimento traz adoecimento e também um afastamento enorme do próprio Deus, não é? Perfeito. Eu não sou puro, eu não sou digno, então assim, eu vou lá para fazer de conta, mas não tem vida íntima de oração em busca de Deus. Eu acho que isso assim é o pior do equívoco da vida cristã. É aquela pessoa que está junto à água viva, ou junto à fonte das águas,
mas está seca. Morrendo de sede. Ela está seca, ela não consegue se aproximar. E aí é interessante, Darleide, nós pensarmos até no significado que precisamos dar à ideia de Deus, conhecer quem Deus é, conhecer o que é a graça de Deus. Infelizmente, na nossa cultura, foi passada e é passada a crença de um Deus punitivo, de um Deus que está ali para castigar. E eu já ouvi pessoas dizendo assim que Deus vai te colocar em uma cadeira de rodas, vai deixar você doente, porque vai se te não é matar. pelo amor, é pela dor. Exatamente, se não vem pelo amor, virá pela dor. Então, assim, essas crenças que vão sendo formadas dentro de nós, e muitas delas a partir da infância, aquilo que a criança vai ouvindo e vai criando a sua concepção acerca de Deus. Então a pessoa fica perto da fonte, da água viva, daquele que mata a sede humana, a sede da alma, mas essa pessoa não consegue beber da água porque acredita que esse Deus está bravo, está com raiva e vai puni-lo, vai castigá-lo. Isso aumenta a culpa, aumenta o sentimento de frustração e aí fica uma situação muito complicada. E aí a gente precisa reconsiderar a ideia da graça de Deus que alcança, que transforma, que liberta, que ajuda esse ser humano a enfrentar esse vício que se instalou nele, que não é dele, mas se instalou nele. Mas, Emerson, alguém vai dizer a você, como já provavelmente tenha dito, como diz muitas vezes aqui no Sem Tabus, que já fez muitas tentativas de oração, de promessas, de recomeço, de jejuns, o jejum da prática, mas cai outra vez, e bate um sentimento assim de impotência e assim até um desânimo e uma desistência. Como que é esse processo entre aceitar a graça para atender uma necessidade como estas? Lembrando, nós elegemos a pornografia porque isso, como ainda vamos falar hoje, isso assim é uma praga da intimidade, destruindo muitos relacionamentos, muito casamento, mas antes destruindo muito indivíduo na sua relação com Deus. E que indivíduos cristãos. E aí vai alguém dizer assim, mas entre os cristãos, pois não é que é? Os cristãos com suas lutas, porque cristão ainda não está santo, é um processo e que vou te contar dificílimo e que nós muitas vezes, por não vigiarmos, por não cuidarmos, por não prestarmos atenção, nós caímos nos mesmos lugares que aqueles que não professam nenhuma fé, nenhuma religião, também caem por desaviso. Mas para todos, para este grupo e para aqueles, tem a graça de Cristo, tá? Não é só para estes, os que estão nas igrejas, bonitinho. A graça de Deus é para todos. Onde houver pecador, ali está a graça de Deus disponível. Mas tem essa luta de todo dia. Como não desistir? Porque ao receber o conhecimento da graça, alguém pode pensar que ela foi assim que atuou em mim. Ela é assim para a salvação, mas para os meus comportamentos, como é que funciona? É muito importante que nós entendamos, Darleide, que a vida cristã é um campo de batalha. As pessoas não entendem, muitas delas não entendem, que apesar de termos, e graças a Deus, e que maravilha, recebemos a graça, recebemos a salvação, mas nós estamos em um processo diário, um processo de santificação, um processo de guerra com essa natureza humana pecaminosa que está em nós, que são os nossos desejos, as nossas inclinações. Então veja, o apóstolo Paulo, eu gosto muito de ler quando o apóstolo Paulo escreve as suas epístolas, ele deixa claro que há uma guerra estabelecida. Então quando eu entendo isso, se a questão da pessoa a enfrentar é a pornografia, é preciso entender que essa luta será constante. Conseguiu hoje, deu um passo hoje, amanhã um passo maior, outro passo depois de amanhã, e assim vai indo, lutando, vencendo, superando. Não é uma coisa que vai acontecer e pronto, não virá mais, porque nós estamos lidando com desejos, nós estamos lidando com inclinações. Então veja, eu recebo a graça de Deus, eu oro, eu jejuo, como foi dito, eu vou à palavra, mas não é uma coisa que faço e pronto, fiz, acabou. Preciso continuar fazendo,
preciso continuar crescendo. A vida com Deus é um crescimento constante. Eu preciso ser melhor hoje do que há 5 anos atrás. Então, à medida em que vou amadurecendo, vou encontrando ferramentas para lidar com isso. Agora, acho importante dizer também que é necessário, faz-se necessário muitas vezes, buscar ajuda. Buscar uma ajuda profissional, buscar uma ajuda espiritual do líder, do pastor, de um conselheiro, alguém que ajude no enfrentamento dessa realidade dolorosa. Mas há possibilidade de enfrentar isso e vencer isso. Que bom, que ótimo que Sim. precisa ser assim, que é assim, não é? A necessidade de enfrentamento, mas com a graça de Deus. Só frisando outra vez, a graça do Senhor é salvadora, absolutamente salvadora. Ele deu, ok, é nossa. Agora, essa graça para a salvação não dispensa esta luta. Entendeu? Agora, não é esta luta para receber a graça, não é fazer obra minha para que o Senhor se compadeça e me salva. Ele me oferece a graça que me põe em lugar de filho de Deus e, portanto, recebendo competências espirituais para o embate. Mas não é que agora eu descanso, deito em berços esplêndidos e fico à mercê da internet, à mercê dos filmes, à mercê das músicas, à mercê de tudo que trabalha aqui os meus desejos. Porque, antes de tudo, Deus fez ser humano com tudo, todas essas ferramentas nessa maquinaria em funcionamento, como, por exemplo, os desejos, os impulsos, como bem lembrado agora quando dissestes a respeito dos nossos desejos, e é isso mesmo. Nós fazemos uma pausa, mas nós voltamos ainda. Quero saber, por exemplo, como é que uma mulher que descobre que o seu marido está no vício da pornografia pode ajudá-lo? Como é que um homem se descobre que a sua mulher está no vício da pornografia pode ajudá-lo? Especialmente as mulheres, mas ambos. Sentem-se traídos, ofendidos, muito magoados, muito ressentidos. Como lidar com isso? Porque, venhamos e convenhamos, é uma espécie de traição, não é? Sim. Então, a gente já volta. Estamos conversando hoje com o pastor e psicólogo Emerson Cavalheiro e estamos falando sobre o impacto da pornografia, sobre os relacionamentos, mas já demos atenção de começo, atenção a quem está neste sofrimento. Cristãos, pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, mas caíram nessa armadilha ou trouxeram isso de antes. Por que eu chamo de armadilha? Porque é alguma coisa que alguém entrou por curiosidade, por achar que era interessante, porque foi atraído para conhecer a respeito do que é oferecido nesse universo da pornografia, que é a indústria mais poderosa deste mundo. Não existe uma outra indústria que ganhe mais dinheiro, portanto, ela oferece das mais ricas possibilidades para que alguém seja atraído para saber, para conhecer, para ver sexo entre pessoas diferentes, para ver sexo entre outras pessoas e ele só de cá assistindo para ver como é, novas posições, novo jeito, esse universo tão atraente, tão bonito, que desperta tantos desejos, que atende tanto essa coisa da carnalidade nossa, do carnal que há em todo mundo o desejo e por aí vai, nessa educação cultural que muitos, ou se não todos nós, fomos colocados a beber nela. Como? Principalmente aqui no Brasil. Música, nossas músicas são extremamente sensuais, é um país chamado País do Carnaval, o país da praia, o país por ser tropical. Então, nós somos muito dados à sexualização muito cedo. Nossas crianças já dançam e cantam músicas que é de um teor sensual muito forte e nós nos acostumamos com isso. Então, presas fáceis para a pornografia. Então, estamos dando atenção a esse assunto hoje. E agora, quero saber do Emerson, como que lida
uma mulher, por exemplo, que sabe e descobre que o seu marido está viciado, ou visita sites de pornografia, ela acorda durante a noite, procura seu marido e não acha, quando vê, ele está no outro ambiente da sala ou da casa, se masturbando e assistindo filmes de pornografia, assistindo cenas de pornografia. É uma traição, é um sofrimento muito grande, é um sentimento de abandono muito grande, é assim que as mulheres relatam, e se são os homens também, mas maiormente as mulheres relatam. O que faz, Emerson? Esse sentimento de traição é muito grande, a ponto, Darleide, de termos um acentuado número de divórcios por conta disso. A mulher se sente traída, se sente enganada, e é muito triste quando nós vemos situações envolvendo a prática sexual do casal depois. Eu já recebi pessoas que vieram conversar comigo, mulheres, que diziam não saber o que fazer mais, porque o marido assistia o filme, via aquelas cenas e depois queria que ela tivesse o mesmo comportamento, fizesse as mesmas coisas. Então ela se sentia abusada, ela se sentia suja, traída. Então, assim, é uma realidade muito dolorosa que exige dessa mulher uma sabedoria muito grande para lidar com isso, buscando a graça de Deus, a direção de Deus para como conduzir esse processo, se aproximar desse marido com sabedoria para dialogar, tentar mostrar a ele a seriedade daquilo, o sofrimento que aquilo traz a ela, no momento certo, da maneira certa. Eu sempre digo que existe, para todas as coisas, existe o tempo e o modo, o tempo de se falar e o jeito de se falar. E ajudar esse marido a tirar a venda ou tirar as escamas dos seus olhos para ver o quanto a pornografia faz mal para ele, o quanto é nocivo a ele, porque está afetando o relacionamento. Então, além de ter todo esse sentimento ruim dentro dela, o próprio relacionamento começa a ficar comprometido. A gente sabe, nós sabemos que há problemas de maridos que não se excitam mais, não tem mais vontade de se relacionar com a própria esposa por conta do ato masturbatório, de tanto se entregar às questões envolvendo a pornografia. Então, assim, é muito difícil mudar o outro. Eu consigo trazer à consciência aquilo que está em mim que precisa ser mudado. Mudar o outro é um desafio muito grande. Então, assim, eu devo buscar a direção de Deus, a graça de Deus e orar, buscar um discernimento e conversar com esse marido, de repente até orientando a buscar ajuda. Mas, assim, a palavra que eu deixo às mulheres é que elas tenham sabedoria, porque muitas falam na hora errada, do jeito errado. Então, ao invés de abrirem caminhos para resolver o problema, na verdade instigam defesas que está no marido. Aí o marido entra num processo de defesa e acaba brigando, discutindo e a relação fica mais comprometida ainda. Emerson, e como nós deixamos a emoção à frente da razão numa situação como essas, e é legítimo entender que aconteça dessa forma, porque há um sentimento de abandono, de troca. Como assim? Ele está me trocando por uma mulher virtual, mas é uma mulher. É virtual, mas é uma mulher. Então, é assim, por que ele está com ela? Então, o emocional dela fica muito desestruturado. Essa mulher fica muito sentida, ressentida. E aí acaba perdendo a visão de que este homem está num processo ilusório e de vício. E aí eu queria te pedir que explicasse para a gente o que é um vício, qual é a força de um vício, qual é a força especialmente do vício, por exemplo, da pornografia, em termos de força de um cérebro que está mal acostumado, iludido e volto a dizer, caiu nessa armadilha. Porque se também, eu imagino de cá, se essa mulher tem a visão de que eu não estou sendo traída simples emocionalmente, mas eu tenho uma pessoa em adoecimento ali do meu lado, meu marido está doente. Aí uma pergunta que nós deveríamos fazer é: eu abandono uma pessoa doente? Eu brigo com uma pessoa doente? Eu critico uma pessoa doente? O que eu faço com uma pessoa doente? E eu queria que você também pensasse no aspecto do adoecimento e da doença e do doente viciado em pornografia.
Emerson, por favor. Quando a gente tem alguém na nossa casa, ou nós mesmos, quando estamos doentes, o que fazemos? Quando estamos doentes, vamos buscar ajuda. Se é o outro, eu vou levar esse doente para ser cuidado. Então eu gosto de pensar no doente como aquele que precisa ser cuidado. Tem uma fragilidade ali. Aconteceu alguma situação, seja na história, seja alguma questão envolvendo baixa autoestima, ansiedade, ou um conflito mesmo no relacionamento que fez com que essa pessoa entrasse nesse processo. O vício é tudo aquilo que costumo fazer repetidamente, e isso vai crescendo, vai se acentuando a ponto de me dominar. Só que me domina para coisas negativas, com consequências ruins. A pornografia, a pessoa de repente viu um filme um dia, viu uma cena, se expôs a uma revista, e aí nós estamos lidando com um processo mental, Darleide. As imagens ficam em nossa mente. De repente a pessoa vê novamente no outro dia, não se contentando em ver apenas uma vez. No mesmo dia ela vê 2, 3, 4 vezes e daqui a pouco ela está tomada por essa situação tão complicada. Junto a isso, a situação em si, começam a vir as dificuldades. A dificuldade do relacionamento, as crises, a culpa. Enfim, a pessoa vai entrando num emaranhado de fios e ela vai de fato adoecendo. Então, se eu coloco o meu olhar sobre essa pessoa que está viciada e entendo até sob a ótica cristã que devo eu buscar ajudar essa pessoa, tirá-la desse buraco, tirar desse processo doloroso para que ela tenha vida outra vez, para que ela se recupere, quando eu entendo assim, o meu olhar é diferenciado. Quando não entendo assim, entro num ciclo de acusação, de brigas, de culpar o outro. E geralmente esses sentimentos que estão em nós e vêm à tona, vêm numa hora em que a pessoa está também já com as suas defesas armadas e ela vai retribuir. E quando ela retribui, o relacionamento fica desgastado. Então é um efeito bola de neve. É preciso tomar muito cuidado. Como se tem alguma mulher que está nessa situação agora, é preciso que ela olhe para si e veja como estou lidando com isso. Como estou tratando essa situação. O casamento, de repente, já está tão desgastado porque essa mulher ou esse homem não está sabendo lidar com esse cônjuge adoecido por conta da pornografia. E naqueles casos em que a pessoa doente não quer o tratamento, claro que vai ficar mais difícil, né? Eu já tive a oportunidade de trazer aqui ao programa casos, histórias de homens que confessaram e confessam e testemunham até hoje de como foi esse processo. E muito bem, reconheceram, não foi da primeira vez. Não foi da primeira vez que a esposa acolheu, não foi quando eles tiveram a primeira conversa, porque se tratava de uma pessoa doente, num vício, presa a um vício, e que demorou um tempo até para reconhecer que estava doente. No caso, reconhecendo, foi procurar tratamento. Você é a pessoa em questão? É o que está viciado ou viciada? Vai buscar tratamento. Você está doente. A área do cérebro atingida, ativada nesse processo da atuação da pornografia com o vício implantado é a mesma área do cérebro que é ativada num processo de vício com cocaína ou outras drogas. Veja o que é o estado mental de uma pessoa que é viciada em pornografia. É de um drogado. É de um drogado. Você é um drogadito e precisa de ajuda, só que a sua droga é pornografia. Mas o seu cérebro está reconhecendo aquilo como algo que o deixa em êxtase. Durante tantas vezes no dia você se expõe a ela. Você não tem mais domínio. Então você vai precisar de ajuda, pelo amor de Deus. Para de achar que você vai conseguir sozinho se você não tem dado um passo
quanto mais os passos seguintes. Então, casos que eu trouxe aqui, por exemplo, me lembro bem de um caso de um rapaz de Curitiba, inclusive, e ele diz: Darleide, eu procurei tratamento psicológico e psiquiátrico. Perfeito! Aí ele vai ser medicado porque tem a ansiedade altíssima nesse processo, porque é uma luta emocional, químico, biológico, ele está todo tomado por essa situação. E ele foi tomar medicação e foi fazer o tratamento terapêutico. E a sua esposa do lado, acompanhando e sendo ajudada, e ela faz parte do processo terapêutico também, ela também vai fazer terapia. Você entende? Então, assim, por favor, quantas mulheres pedindo para o marido, fazendo isso que você orientou, sabe, Emerson? Pedindo, e vamos, e procurando falar do jeito certo, na hora certa, paciente, querida, toda. Mas o outro não conhece, não reconhece. E aí eu faço esse apelo do fundo da minha alma. Por favor, não tem demérito nenhum você reconhecer isto. Faz pouco tempo eu recebo o recado de uma mulher uma mensagem dizendo: Darleide, não dá mais. E ele pega as coisas dele agora e vai embora. E ele sai de casa, um casamento destruído pela pornografia. Ela reconhece que errou muitas vezes, mas também é um ser humano, né, que muitas vezes perde a paciência até, porque o outro não reconhece nunca, mas assim, isso é um pedido, um apelo ao doente e também, é claro, um pedido a quem está lidando com esse doente. E já pensou na possibilidade de, na hora que o seu marido, você percebe que ele está lá, se masturbando, assistindo, violentando a si mesmo e sendo violentado por esse vício, põe os teus joelhos no chão e, enquanto ele está lá, experimenta clamar pelo Espírito de Deus. Clama pelo Espírito de Deus, intercede por ele na hora em que demônios, em que a influência maligna está em torno de alguém para mantê-lo escravo. Experimenta você clamar pela libertação dele. Porque se ele não está em condição e você não tem condição de fazer algo humano mais porque tem feito de tudo, experimenta clamar pelo batismo do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo em tua vida e a ação do Espírito Santo na vida deste homem ou desta mulher em questão. Clama. Todas as vezes que você o ver nessa situação, souber que ele está nessa situação, clama, ele lá e você aqui ajoelhado ou ajoelhada. Eu creio em nome do Senhor que você vai receber vitória. Eu creio, porque eu sei de muitos milagres de quem se colocou nessa posição diante do Senhor. Porque a gente tem a psicologia, tem a ciência, tem o conhecimento a nosso favor, e tem o humano que precisa se lançar. Quando o humano não se vai, vamos ao Senhor e Ele vem ao nosso socorro, não é, Emerson? Perfeito. E é assim que tem que ser. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Temos que ir a Ele. E eu estava observando a sua fala, Darleide, estava me lembrando de Paulo, quando ele diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades. Então a gente sabe que existe um reino espiritual que está agindo e atuando, e o apóstolo nos convida a tomar posse da armadura de Deus. A armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu acho interessante que depois, lá no finalzinho, ele diz assim: orando em todo tempo. Não posso, tem uma pessoa com problema nessa situação, na minha casa, na minha família, vou fazer uma oração de vez em quando, pedir a Deus, de vez em quando eu oro. Não, orando em todo tempo. Então, assim, a oração quebra cadeias, a oração rompe situações que no nível humano não são rompidas. A ciência tem a sua limitação quando ela esbarra em questões que são ligadas à espiritualidade. E quando nós nos esbarramos ou chegamos no limiar, que é só Deus para fazer, nós devemos clamar a Ele, buscar a Ele, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, eu espero que a nossa palavra hoje esteja chegando aí em seu coração e desperte em você a confiança em Deus para estas e outras questões, para esta malignidade e para outras questões. Lembra que nós começamos falando aqui e pensando no público cristão
que está... E neste grupo de cristãos, nós vamos encontrar pessoas que estão enfrentando o mal da pornografia, o mal da leviandade sexual, o mal do desvirtuamento do que é o sexo e tem caído nesse mal. Então, é porque esse grupo de cristãos está frágil em sua espiritualidade. Então, fortalecidos, nós poderemos mais do que nós podemos imaginar e do que temos alcançado. Nós já voltamos aqui no nosso Sem Tabus com o Emerson e com você junto com a gente. Até já. No programa de hoje, a presença do pastor e psicólogo Emerson Cavalheiro e também cantor. Né? Agora tem em mãos aqui o seu CD, primeiro CD? Primeiro CD. Chamado Redenção, dedicado a mim, esse é meu, muito obrigada, com música, 10 músicas, parabéns, mais um projeto, um homem proativo, atendendo em muitas áreas, servindo em muitas áreas, muito obrigada, tá lindo, vou ouvir com muito carinho. Muito obrigado. Imagino que é assim uma alegria imensa, né? Ter um trabalho pronto assim. É a realização de um sonho. Eu sempre acreditei que uma canção pode alcançar alguém que nunca alcançarei, através da minha presença. E isso sempre permeou a minha vida, desde muito cedo na igreja, quando comecei a me envolver com a música, desde lá nos grupos infantis, de adolescentes, de jovens na igreja. E eu sempre tive essa ideia. Um CD, uma canção pode alcançar alguém que está lá e que só saberei na eternidade. Que então, ótimo. é uma alegria ter tido essa oportunidade pelo IBAD, pelo Ministério Mulher Cristã, que patrocinou a gravação desse CD Redenção. Mulher Cristã, olha, o Ministério das Mulheres apoiando o Emerson, da Igreja Batista... Igreja Assembleia de Deus, aqui no Vale do Paraíba. Vamos continuando aqui, eu agradeço você pela sua audiência, por você ficar aqui com a gente e eu agradeço muito a você que tem dado ouvidos aos nossos conselhos. E acredite, nós antes de fazer os programas, aqui logo no início das gravações, nós sempre buscamos a Deus no início do dia para que Ele nos use a toda a equipe, use o conteúdo, use o entrevistado e que as palavras sejam ditas para acertar no coração de alguém o lugarzinho, o cantinho ali que é necessário ser preenchido pelo amor de Deus. Mas também é necessário que hajam advertências e hajam alertas. E outra vez hoje serve como um alerta para a sua vida, para o seu casamento. Como é que está o seu casamento? Como é que está a relação de vocês? Como está a comunicação entre vocês? Você que é esposa, sabe das necessidades do seu marido ou você acha que sabe? Você adivinha as necessidades do seu marido? E digo necessidades emocionais. Homem também tem necessidade emocional, viu, mocinha? As necessidades físicas, as necessidades estão sendo atendidas. E você, marido, sabe as necessidades da sua mulher ou você acha que sabe? Ou você acha que basta que ela tenha dinheiro para ir ao cabeleireiro, ter roupas novas, sapatos novos? Isso é muito superficial. Isso é superficial demais. E muitas vezes isso é usado somente para suprir uma necessidade que é outra. São carências, a necessidade de suprir as carências que estão ali escondidas e você não enxerga. Então ela vai para o cabelo, vai para a roupa, mas como está o coraçãozinho dela? Porque isso muitas vezes dá brecha e oportunidade para aquilo que é indevido numa relação. O cuidado com o casamento. Vamos falar um pouquinho disso também, Emerson? O cuidado com o casamento? Por favor, por onde você começa dizendo a homens e mulheres sobre como não deixar brechas no relacionamento? Eu penso que um dos grandes vilões do casamento é a rotina. Quando o casamento entra no processo de acostumar-se com o outro a ponto de não atender mais às suas expectativas, os seus desejos, aquilo para o qual o casamento foi proposto. E digo rotina, Darleide, no sentido de que o casal não conversa mais, não se olha mais, não se toca mais. Não brinca. Não brinca mais. É um desafio para nós. Nós precisamos estar sempre revendo, eu preciso rever, melhorar, todos nós precisamos olhar. E quando o casamento entra nesse processo da rotina, passa-se a ignorar esses elementos tão importantes que são os aspectos emocionais,
né? O cuidado não apenas, como você bem disse, do corte do cabelo, da roupa nova, mas como você está, o que você está sentindo, né? Algumas pessoas têm até aversão quando se fala de discutir a relação, né? Mas é tão importante buscar saber o que está acontecendo com o outro. O que você está sentindo? Que avaliação você faz dessa situação, daquela situação? Porque as coisas começam a funcionar no automático, inclusive a sexualidade. É triste, mas há maridos que olham, com o passar do tempo, olha para a esposa apenas como aquele objeto de satisfação do prazer. Então, ele vai, se satisfaz, busca o seu prazer e pronto. Também há mulheres que não se cuidam, não procuram satisfazer a necessidade desse marido, não buscam satisfazer o seu próprio prazer, isso é tão importante na vida a dois. Então, olhar para o casamento, olhar trazendo essa necessidade de cuidar do casamento no seu todo. Exato. E quando chegam os filhos, então, muitos desprezam e entendem esse desprezo aqui no sentido literal, às vezes. É como se o marido não existisse mais. Então, o olhar é todo voltado para os filhos, ou também o marido foca somente os filhos e passa a olhar para essa esposa como aquela mulher que deve apenas cuidar dos filhos. Os filhos passam a ser o foco da relação. E não que não sejam, mas o olhar a dois, o olhar no olho, né, ver o que está acontecendo. Os olhos são a janela da alma. Exato. E muitos casais já sequer olham, não se olham mais. E não devemos desprezar também a necessidade de termos muito cuidado com as redes sociais no momento. A internet também tem sido motivo de muito distanciamento entre os casais, entre as famílias, entre pais e filhos, filhos e seus pais, e entre os casais. E ali também tem uma janela aberta com muitas tentações, Emerson. Perfeito. Na internet, as redes sociais nos trazem tudo que é ruim, tem tudo que é de bom, mas tem tudo que é de ruim também, pode ser encontrado na rede social, nas redes sociais, através da internet. Então é preciso tomar cuidado. E quando nós não estamos bem e nós vamos nos expor a uma rede, como a palavra bem diz, é uma rede onde cai ali tudo de bom e também tudo de ruim, nós vamos cair em situações delicadas, porque nossas emoções estão adoecidas e nós não vamos perceber. Por exemplo, quantas pessoas têm encontrado antigos relacionamentos nas redes sociais? E se essa relação em casa não vai bem, se esse coração e essa emoção não está bem colocada, se um homem que está numa crise no seu casamento, ou uma mulher em crise no seu casamento, encontra um ex-namorado porque ela sentia frio na barriga, isso pode não ser boa coisa, sabia? Pode não ser boa coisa mesmo, porque você está com o coração carente e encontra alguém que noutro tempo fez você suspirar. E a sua mente guardou aquilo como uma coisa muito boa. E a sua mente vai achar que aquilo pode voltar hoje. E quem sabe isso pode ser uma chance de você ser feliz. Uma chance de você ganhar na vida uma nova oportunidade de sentir algo bom, algo novo e alguém que te mereça e você mereça ser feliz. Sabe coisas assim? Armadilhinhas. Perfeito. Morro de medo das armadilhas, porque elas estão aí presentes para todos nós. E para com isso, não vai me dizer que assim, não, tá vendo? É mesmo, isso acontece na vida de todo mundo, menos na minha. Amo lembrar do conselho da palavra de Deus que diz: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Homens que têm muita amizade com meninas, você é professor, né? Sabe que tem muitas alunas, tem muitos alunos, não é fácil na convivência você ter novas amizades. E quem vai se dizer que não é, que não, eu me preservo. Não, temos amigos e amigas em nosso... Agora, como nós estamos vigiando no nosso coração? A vigilância, algo necessário demais. A presença de terceiros na relação, presta atenção, pelo amor de Deus. Emerson. É só uma conversinha. Muita gente pensa, né? É só uma conversa, é só um oi, tudo bem, não tem nada demais. Mas se há um estado de vulnerabilidade, uma carência instalada ali, essa conversinha pode dar margem para outras conversas
Eu já vi casos de pessoas que começaram a abrir os seus problemas, abrir situações que estavam acontecendo e de repente se viram apaixonadas, envolvidas por aquela pessoa que estava ouvindo a situação. Então, assim, na escola, o homem deve tomar muito cuidado, o homem casado deve tomar muito cuidado com o sexo oposto e vice-versa. Cuidado com a conversa, cuidado com o local onde está conversando, cuidado com o WhatsApp, redes sociais, né? Porque as coisas vão acontecendo de forma muito sutil. Exato. E, de repente, há um laço armado e a pessoa tem muita dificuldade quando consegue sair. As situações, a gente sabe de situações terríveis, envolvendo casamentos por conta de algo que começou ali muito fraquinho, não tem nada a ver, não vai acontecer nada, eu sou super-homem, sou super-mulher. Sou crente. Sou crente. Tem pessoas que têm esse pensamento imaginário de que são super crentes, são super-homens, super-mulheres, então nada vai acontecer a elas. E aí quando falta vigilância, acaba acontecendo, acabam caindo, infelizmente. E isso que estamos dizendo aqui está dentro do contexto da prevenção até de cair em pornografia, de cair em adultério, de cair em imoralidade sexual, de cair nessas ciladas das emoções que às vezes nós não estamos preparados, atentos para elas. Então, homens e mulheres. Pastor, eu acho que o tempo de agora é muito escancarado. Eu ia dizer assim, eu acho que o tempo de agora, como nunca foi na história, mas, vamos lá, não tenho como medir isso em termos de pesquisa, mas o sentimento é forte de que provavelmente este é o tempo em que nas igrejas, entre os cristãos, tem se dado tantos casos de adultério, tantos casos de imoralidade, de separação, de divórcio. E se nós olhamos para o universo cristão e o universo secular, parece que nós estamos colhendo dos mesmos frutos, amargos, azedos. E isso é uma desonra para a igreja, isso é uma desonra para o evangelho, isso é uma desonra. Agora, o que está acontecendo? É o evangelho que ficou fraco? É a igreja que ficou enfraquecida, porque as pessoas se enfraqueceram. Como que as pessoas nas igrejas se enfraqueceram? Provavelmente se desarmaram, deixaram de vigiar, de buscar, de ler, de orar, de clamar e de se preservar. A gente precisa se preservar. É ser humano, é crente, mas é ser humano. É crente, mas é homem. Quer ver? Põe uma mini saia e passa na frente do pastor, pobrezinho. É homem. Põe uma mini saia e passa perto do irmão, senta na frente do irmão com uma cruzada de perna bem bonita, bem gostosa, para ver a reação do irmão. É crente, mas é homem. E você, mulher, crente, mas é mulher. Então, deva cuidar, deva vigiar. E a nossa igreja, nossas igrejas, nosso povo cristão tem vivido tempo de desonra. Não é tempo de poder, não. Eu não tenho visto igreja poderosa, não tenho visto homens e mulheres poderosos no poder da palavra e na unção do Espírito, porque nós temos deixado esvair-se o poder de Deus, porque Ele dá. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, sempre será. E Ele dá poder para a sua igreja. Mas nós somos incautos. Nós somos pouco inteligentes espiritualmente falando. E nós nos comportamos como os seculares se comportam, portanto, colhemos os frutos que os seculares colhem e vivemos, só que de maneira ainda pior, a mesma coisa que eles colhem. Porque assim, eles podem se divorciar e parte para outra. Eles estão bem assim, né? Os dramas emocionais são os mesmos, mas do lado de cá, gente, nós temos um conhecimento da superioridade espiritual. Não superioridade entre entre pessoas, mas assim, o espiritual nos deva colocar no lugar diferenciado, de maior sabedoria, de maior condução nesse processo todo. Então, assim, por favor, tenhamos mais cuidado. Penso assim, pastor. Perfeito. Não é? Estamos enfraquecidos. Nós queremos deixar com você também um recadinho. Olha, o Sem Tabus é uma espécie de terapia, são programas terapêuticos. Então faz o seguinte, visita o nosso canal no YouTube, temos todos os programas ali disponíveis para você. Tá? Visita o nosso canal, se inscreve e fica com a gente aprendendo mais. Nós temos outros programas sobre pornografia, tem psiquiatras, tem psicólogos, tem pastores, como no caso hoje um pastor que também é psicólogo e cantor também. E vem aqui compartilhar com a gente. Nós estamos nas redes sociais, nós queremos sempre falar com você.
Pastor, finalizando o programa já, olha, só tem 2 Rápido. minutinhos mais, é rápido. Mas quero ouvir de você para finalizarmos esse tema, que inclusive foi uma proposta sua. Darleide, vamos falar sobre esse tema? Por que a tua preocupação? Por que você vê a necessidade? Então vamos fechando esse programa de hoje. Fique à vontade. Tá. Eu quero dizer às pessoas que há esperança. Que bom. Quem se vê nesta situação, busque ao Senhor. Busque a Deus em oração. Peça graça a Deus, peça o auxílio do Senhor, mas não seja negligente a ponto de não cuidar de si. Busque ajuda profissional, busque um bom conselheiro, o seu líder, o seu pastor. Em alguns casos, há necessidade de um psiquiatra, de uma medicação para ajudar a conter e a lidar com essa situação. Você pode sair dessa. A esposa que está nos ouvindo, nos assistindo, não desanime, busque forças em Deus, busque forças em pessoas que podem te ajudar a enfrentar essa situação e é uma situação que pode ser vencida. É uma situação que pode trazer uma nova vida e vitória para todo aquele que acredita e que busca sair dela. Que bom. E busque ouvidos inteligentes também, não é? Porque tem pessoas que você vai compartilhar a sua história e ela vai partir logo para o definitivo. Separa, deixa, abandona, esquece e vai ser feliz. Saiba filtrar, saiba buscar em ouvidos inteligentes o que você tem a dizer, como quem quer receber de volta ajuda de verdade. Guarda isso em seu coração. Pornografia não é sensualidade, não é intimidade, não é brincadeira amorosa, mas armadilha. É inteligente não cair nela, ser livre de estereótipos, de manias, livre para criar seus momentos e viver seus sentimentos sem copiar atores pornôs. É tão bonito um casal que se descobre com as particularidades do sexo, do jeito de cada um, sem ter que copiar, se iludir e se frustrar por não ser malabarista neste teatro. Casal. Fujam da tentação, livrem-se deste mal, invistam no toque, no olhar, no carinho, na sensibilidade, na entrega. Deixemos o amor nos ensinar. E é isso, fica por aqui mais um Sem Tabus. Obrigada, pastor Emerson. À disposição, um grande abraço a todos. Sucesso no seu ministério, como Obrigado. professor, como pastor, como cantor e como quem está sempre pronto a servir. Amém. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você pela companhia. É sempre um prazer ter os seus ouvidos atentos, seus olhos atentos aqui à nossa programação. Obrigada. A gente se encontra na semana que vem, neste programa, neste horário, neste lugar. Felizes por sua companhia. Uma excelente noite. E até lá, juízo. Vai dar tudo certo.